Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de junho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Se alguém te tirar a capa, não o impeças de levar também a túnica. Lucas 6:29. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: enternecer-te ante o sofrimento do próximo. Sugestão para sua prece diária: prece em favor dos desesperados e cansados do caminho. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse momento agradecer pela vida, pelo mês que passou, pela semana que passou, e queremos colocar em tuas mãos, Jesus, este novo mês, esta nova semana, e que consigamos desempenhar com alegria e com amor. Olhe, Jesus, por todos aqueles que estão desesperados, que estão sofrendo em seus lares, em seus ambientes de trabalho. Fortaleça cada um de nós, Jesus, na fé, na esperança e no amor. Graças a Deus. Vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, domingo, é dia do nosso culto do Evangelho, às 6 horas da tarde. Você é o nosso convidado para essa grande tarefa. A transmissão é para o YouTube de nossa Casa Espírita. Vem participar com a gente. Aí queremos lembrar os amigos que amanhã, segunda-feira, para quem quer fazer o tratamento espiritual, é um dia de começar. Vem, vem fazer o tratamento com a Casa Espírita. Olha, nós também teremos durante esse mês a Rota Paulo de Tarso. Essa rota a gente faz visita nas cidades próximas a nós. E então nós vamos estar fazendo essa visita, levando o Evangelho de Jesus, conversando com pessoas que são simpáticas à doutrina espírita e assim por diante. Teremos também nesse mês a reunião Allan Kardec. Aqui na nossa região será em Lucas do Rio Verde. Então venha estudar com a gente, venha participar conosco. E se você quer conhecer a doutrina espírita, quer estudar, se prepare esse programa, porque em agosto nós vamos começar uma nova turma. Então venha estudar com a gente. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no final da Avenida Brasil, no bairro Jardim Primavera. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66984667110. Meus amigos, recadinhos dados, então vamos para a nossa leitura da mensagem. Nós estamos estudando o livro Ceareiros de Volta. Esse livro foi psicografado pelo médium Valdo Vieira. A organização desta obra se deu pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos. Hoje nós vamos transmitir a mensagem do espírito Lins de Vasconcelos. O título da mensagem: Unânimes em Cristo. Companheiro espírita, não vaciles entre Saulo e Paulo. Entre os dois não há
titubeis. Decide-te, desde agora, pelo segundo, seguindo-lhe os exemplos. O cronômetro do Espiritismo marca a hora da unificação de todos os esforços e de todos os ideais em torno do mesmo alvo. Honrar em testemunho e suar. Repetindo, honrar em testemunho e suor a mensagem do Cristo. Se pregas, evita controvérsia e sarcasmo. Conduze a mensagem do Cristo nas palavras de instrução e consolo. Se escreves, foge à condenação e à polêmica, divulga a mensagem do Cristo nas páginas de entendimento e libertação. Se educas, esquece o pessimismo e a tristeza. Semeia a mensagem do Cristo nas lições de paz e serviço ao próximo. Se observas o infortúnio de alguém, renuncia à queixa e à reprovação. Esparze a mensagem do Cristo nas doações de fraternidade e alegria. Se diriges, desiste do personalismo e da violência. Valoriza a mensagem do Cristo nos atos de perseverança e abnegação. Se sustentas a fé no lar, elide a ironia e a discórdia das próprias cogitações. Demonstra a mensagem do Cristo no sacrifício e no trabalho. Se mourejas na lavoura do bem, esquiva-te ao desânimo e à suscetibilidade. Grava em ti mesmo a mensagem do Cristo, na tranquilidade da consciência e no aprimoramento do coração. Em nossos ombros pesam as responsabilidades do conhecimento maior, remontando sempre às bases doutrinárias, endireitemos o próprio destino, superando cada qual de nós os escolhos que se nos antepõem à harmonia geral, a fim de que estejamos reunidos em círculos de almas sincronizadas na construção dos tempos novos. A concórdia é o hábito da vida em comum. Os espíritas sinceros unificam-se no trabalho pela felicidade de todos, até mesmo sem nunca se conhecerem pessoalmente. Fora de Jesus, a expressar-se na caridade pura com que nos acena a codificação, não há outro centro aglutinador de energias e esperanças ante o objetivo a que devemos visar. Multipliquemos os tesouros da herança que recebemos dos pioneiros, aditando-lhes maiores cabedais de beleza e luz, pugnando pela difusão da imensurabilidade do amor, que flui incessante da mensagem do Cristo em espírito e verdade, convictos de que, no Evangelho, a inteligência se humilha para ensinar, a riqueza se oculta para ajudar melhor. A imprensa modela o pensamento com tinta solar. A mediunidade orienta a obra de elevação. Movem-se os braços conjugados no auxílio mútuo, e a bondade se derrama viva de todas as vozes e de todos os gestos, substancializando os princípios redentores da Boa Nova, de ideia em ideia, de verbo em verbo, de ouvido em ouvido, de passo em passo e de ação em ação.
Meus amigos, a mensagem de Vasconcelos nos traz a, a importância de nós nos unirmos em torno do Cristo. Eu, depois de estudar as cartas, melhor dizendo, as obras, né, trazidas pela Federação Espírita, que ela fez montou todas as mensagens de Emmanuel referente ao Novo Testamento, eu percebi que, ao ler estas 7 obras, né, chamada de O Evangelho por Emmanuel, aí cita os livros que foram estudados, eu percebi, eu espero não estar errado, mas eu percebi que todas as religiões terrenas estão sob o comando do Cristo, mesmo elas não sendo cristãs. Porque, como os Espíritos nos dizem em várias obras, que o governador da terra é Jesus, então, se ele é o governador da terra, ele que construiu a terra, todas as religiões estão centradas na sua base principal, que é o amor. Então, o amor, se você estudar a Torá, você vai encontrar o amor. Se você estudar o Alcorão, você vai entender o amor lá dentro. E se você estudar as outras obras sagradas para outros grupos religiosos, como para os budistas, para os hinduístas e assim por diante, todas elas têm obras que norteiam os seus ensinos e todas elas falam do amor. Ao chegarmos aqui no Brasil, por exemplo, e estudarmos as religiões afrodescendentes, nós vamos perceber que todas elas têm o amor lá dentro. Todas fazem o amor, lutam pela caridade, pela bondade. E dentro da doutrina espírita, nós temos vários grupos espíritas. Temos os grupos da federação, temos os grupos do programa Concafras, temos os grupos de diversos outros segmentos dentro da doutrina espírita. E o que nós temos que nos unir é naquelas tarefas que são coletivas, porque cada grupo, por mais que segue o que norteia a federação ou o programa Concafras, cada grupo tem a sua particularidade também. Então, é importante nós trabalharmos por aquelas tarefas que são coletivas e respeitar o outro grupo, sem tecer comentários pejorativos, sem dizer que nós somos os melhores do que o outro, porque nós temos essa tendência, em qualquer grupo religioso, nós temos a tendência de dizer ou de querer falar que o nosso grupo é melhor do que o dos outros. E aí é o grande erro nosso, porque nós vamos estar trabalhando em nós o personalismo, o egoísmo e jamais a união. Então é importante, como o Lins de Vasconcelos nos diz aqui no início da mensagem, não devemos vacilar entre Saulo e Paulo. É importante nós ficarmos com o segundo. Então, essa é a tarefa. Continuar avante no compromisso com o Cristo, no ambiente de trabalho, na casa espírita, no ambiente familiar. Às vezes nós somos um espírita exemplo, mas no ambiente familiar nós brigamos, discutimos, agredimos as pessoas com palavras, não desenvolvemos o amor, não desenvolvemos a fraternidade. Então, nós só somos espírita para mostrar para os outros. E aí nós estamos falhando com o evangelho. Então, em todos os ambientes, nós formos para uma festa, lá também temos os comportamentos espíritas. Festar, claro que não vamos lá falar de espiritismo lá dentro, mas o nosso comportamento deve ser um comportamento de pessoas cristãs, de pessoas que estão engajadas com o evangelho do Cristo.
Quantas pessoas estão passando grandes aflições, grandes dificuldades, passando fome. Nesse período agora que aqui na nossa região chega uma friagem, né? Quantas pessoas estão dormindo nas ruas sem nenhum cobertor, né? Passando frio. Então, que possamos ser despertados para o amor. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os agrupamentos espíritas, que possamos desenvolver com afinco, com dedicação, o amor, a fraternidade, a alegria para com todos aqueles que estão ao nosso lado. E queremos colocar em tuas mãos, Jesus, todas as lideranças religiosas das diversas tipos religiosos, que consigamos desenvolver o amor, a fraternidade, a alegria e a paz, ajudando a todos nós no caminho do amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.